O vídeo de hoje ele é oferecido então pelo curso de desenho Método Fanart 3.0. Nele você vai aprender a desenhar os seus personagens favoritos e vai conseguir criar seus próprios desenhos. Comecei com total liberdade e também facilidade para você criar. É só você clicar no link na descrição do vídeo ou no comentário fixado e conferir o curso. Bora pro vídeo. A batalha mortal de hoje engloba então duas potências quando a gente fala então em poder. De um lado temos então Jinmori com todas as suas transformações ou então estado de poder, por exemplo Nirvana ou Buda, né? E tudo que tem direito. Contra então todo o universo Cavaleiro do Zodíaco. Me diz aí quem vocês acham que venceria essa luta. Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago e vamos começar então primeiramente a apresentar, né, a ficha técnica então do próprio Jinmori. Depois a gente vai então dividir o universo Cavaleiro do Zodíaco em camadas. Jinmori, ele tem então alguns estágios de poder, por exemplo, duas formas poderosas, que é então o Rei Macaco e também o Deus Supremo. Ele contém então uma força evolutiva no estágio então de padrão, né, padrão dele. O Jinmori demonstrou então ter feito de força capaz então de abrir uma cratera no chão. Conforme então ele vai então ganhando mais poder, vai então evoluindo, a sua força também aumenta exponencialmente. Por exemplo, chegar até um ponto onde ele então pode derrotar o Deus Supremo Tanagata, a ter também a força suficiente para poder destruir então, ou então atingir, né, todo o sistema solar. Velocidade também evolutiva, assim como a sua força, a velocidade dele também vai então evoluindo, desde então ser mais rápido que o som, até mesmo também já foi capaz de atingir todas as estrelas do céu em 100 picosegundos, e em seu auge ele supera também essa velocidade. Imortalidade. Jinmori, ele tem então a capacidade então de se regenerar, mesmo então de ferimentos graves. Sentidos aprimorados e percepção extrasensorial, manipulação do vento, criação de pós-imagem, artes marciais, usando então por exemplo o Taekwondo, com variações de várias lutas, previsão de movimentos, evolução reativa e desenvolvimento acelerado, mimetismo. O Jinmori ele pode então usar técnicas ou habilidade de outras pessoas só então observando, interação não física, manipulação e também resistência ao medo, análise da situação. O Jinmori pode então ver fraqueza do seu oponente apenas então olhando para ela, aumento de status, por exemplo força, resistência, velocidade e outros fatores também, fator de cura e negação da cura, manipulação biológica e também sanguínea, indução de paralisia, manipulação da morte e também resistência à dor e veneno, autossustentação. Ele pode então lutar por muito tempo sem precisar então de água, comida ou qualquer outra coisa do tipo, né, qualquer outro fator, controle corporal, adaptação, manipulação do tempo, eletricidade, tamanho e densidade e também o próprio espaço, selamento. Jinmori ele pode então selar mortais e entidades numa escala planetária dentro então de uma cabaça, que é então como se fosse então um jarro. Voo, redução de danos, duplicação, resistência então a temperaturas extremas e também a radiação cósmica, resistência então ao selamento e a negação da imortalidade, resistência também à criação de ilusões, manipulação conceitual e manipulação de informação. Esse é o resumo básico dos poderes de habilidade do próprio Jinmori. Então, para quem tá chegando aqui no canal e não sabe como funciona essas batalhas envolvendo então todo o universo de um determinado personagem, eu divido então esse universo em camadas, e assim fica mais fácil para poder entender, também saber até onde um tal personagem escolhido iria chegar, no caso então o próprio Jinmori. Vamos começar então. A primeira camada do Cavaleiro do Zodíaco é então a camada do Cavaleiro de Bronze. São então os guerreiros mais jovens e menos experientes, mas muitas vezes demonstram então grande coragem e também determinação. Os Cavaleiros de Bronze são então designados em missões mais simples e depois se tornam então cavaleiros mais poderosos. A segunda camada então é a camada de prata, né, os Cavaleiros de Prata. Abaixo do Cavaleiro de Ouro, os Cavaleiros de Prata são então poderosos guerreiros que também protegem as 12 casas do Zodíaco. Suas armaduras são então prateadas, menos então poderosas do que se comparado aos Cavaleiros de Ouro. Cavaleiros de Ouro, terceira camada, são então cavaleiros mais poderosos, também estão no topo da hierarquia dos Cavaleiros de Ouro. É então designado então a proteger uma das 12 casas do Zodíaco. Eles também usam então a armadura dourada, que são então mais poderosa e também mais resistente. Deuses e entidades. Nessa camada temos então várias entidades ou deuses, né? Por exemplo, a deusa Atena é uma das entidades centrais do Cavaleiro do Zodíaco. Ela é então a deusa da sabedoria, da guerra e também da justiça. A Atena ela reencarna em cada geração em uma nova hospedeira humana, que é então criada e também treinada desde a infância para poder se tornar a próxima Atena. No universo Cavaleiro do Zodíaco, assim como todo o anime em si, né, tem sua energia. Em Sanseiya, a energia é chamada então de Cosmo. Cosmo, por
exemplo, né, uma energia cósmica vital que flui então através de todos os seres vivos. Os cavaleiros também podem então aumentar o seu cosmo para poder ganhar força e também realizar técnicas especiais. Deuses e entidades místicas. Além da Athena que eu citei agora, Sansei apresenta também diversos deuses mitológicos, por exemplo, Poseidon, Hades e outros, que também tem um papel muito importante nessa história. Essas entidades muitas vezes buscam dominar o mundo e também trazer a destruição, desencadeando também guerras santas. Algumas dessas entidades estão em acima ou então podem também estar acima até mesmo também da Athena, em hierarquia também de poder, por exemplo, o próprio Hades. O Jim Moore, ele é protagonista da própria obra de God High School, que possui também habilidades incríveis, incluindo também o uso da própria Renawal Taekwondo. Eles também podem também canalizar o poder do deus do próprio sol. A habilidade do próprio Jim Moore pode então controlar, também manipular o próprio cosmo, adaptando também e também evoluindo durante então as batalhas, chega a ser impressionante. Renawal Taekwondo, que é a arte marcial dele, o Jim Moore, basicamente um mestre no estilo de luta desse tipo. Um estilo de luta muito poderoso e também versátil, e dá a ele a velocidade e força e também técnicas impressionantes. Charlie Walk. Jim Moore pode invocar o Rei Macaco, uma entidade tão mitológica e dá então poderes extra para ele também, para auxiliar também na luta. Universo de Saint Seiya. As armaduras dos cavaleiros fornecem então uma proteção de nível muito grande e também aumentam também as suas habilidades, especialmente no caso então dos Cavaleiros de Ouro. No universo de Cavaleiros do Zodíaco tem então uma ampla gama de guerreiros com diferentes níveis de poder. Além de ataques físicos, muitos cavaleiros também possuem habilidades cósmicas e também elementares, como por exemplo o controle sobre gelo, fogo, relâmpago e assim vai. Para seguirmos então esse raciocínio, como o Jim Moore ele contém então vários hacks, habilidades, também principalmente estágios evolutivos, os Cavaleiros de Bronze e Prata não poderiam fazer muita coisa contra o Jim Moore. Pelo contrário, seriam também totalmente eliminados pelo Jim Moore, sem mesmo também ele precisar estar no seu auge. A discussão é entre o Jim Moore contra então todos os Cavaleiros de Ouro, e logo acima também os deuses e também entidades. Mas vamos começar então com os Cavaleiros de Ouro. Adaptação e evolução. Jim Moore tem então uma vantagem muito significativa em termos de adaptação e também evolução durante então a luta, talvez bem melhor do que os Cavaleiros de Ouro, já que ele poderia também se adaptar e também a qualquer golpe ou habilidade dos Cavaleiros de Ouro. Isso então dá graças então à habilidade dele de se ajustar ao cosmo e também aprender com seus oponentes. Técnicas e poder dos Cavaleiros de Ouro. Os Cavaleiros de Ouro, sendo então mais poderosos em Saint Seiya, tem então muitas habilidades muito destrutivas, e como então, por exemplo, a sua resistência também muito extrema. As suas armaduras douradas são praticamente indestrutíveis, onde então raramente você vai ver uma armadura de ouro, por exemplo, quebrar ou ser danificado. Se pensarmos que o Jim Moore ele precisaria então entrar em estágios mais avançados dos seus poderes, por exemplo, o Rei Macaco, onde ele então poderia então usar o selamento para poder selar vários Cavaleiros de Ouro, ou então usar então uma redução de dano, onde então os ataques físicos do próprio Cavaleiro de Ouro seriam então reduzidos praticamente pela metade, seria uma ótima forma de lutar contra os Cavaleiros. Se fosse o caso, para poder usar como vantagem, a duplicação que o Jim poderia usar, também fazer, criando também centenas de clones, seria uma oportunidade perfeita para que até mesmo também ele possa lidar contra todos os Cavaleiros de Ouro de uma vez só, e fazer então com que ele possa então ter uma observação de longe. Cada fraqueza que os Cavaleiros de Ouro eles têm, o Jim Moore iria saber, pois como eu já disse para vocês, o Jim Moore ele pode então observar as fraquezas dos seus oponentes somente observando, só vendo de longe ou de perto ali, vai saber. E se vocês imaginar também que os clones do próprio Jim Moore estivessem então lutando contra todos os cavaleiros, ou então um contra um, né, as suas próprias duplicatas ou clones passam a ter o conhecimento ou compartilham o conhecimento do próprio inimigo com o próprio verdadeiro Jim Moore, o que poderia então levar o Jim Moore a ter então uma preparação melhor para o Jim Moore lidar no combate e evitar então que o ataque, seja então em poder ou mesmo também físico ou cosmo, né, fosse então pego por ele. Alguns Cavaleiros de Ouro têm então poderes extremos, seja então fogo, gelo, veneno ou algo do tipo. E também esse tipo de poder é bem legal, só que tem um porém. O Jim Moore demonstrou então uma resistência a temperaturas extremas e principalmente também a radiação cósmica. E se a energia dos Cavaleiros de Ouro é literalmente o cosmo, forma deles então usarem então a energia para poder atacar, pode não afetar tanto o Jim Moore quanto outros personagens que já sequer lutaram contra ele. Isso tudo então estou falando
também é na sua forma dele de Rei Macaco, só que na sua forma então completa, onde ele tem então um controle ainda maior, né, sobre todos os poderes que envolvem então o cosmo ali. Algo interessante também é que essa luta se passaria bastante tempo. Os Cavaleiros de Ouro podem então lutar por bastante tempo, sim, só que tem um problema, um fator de energia, o cosmo, que não é algo ilimitado por um ser humano, entre aspas, né, já que o Jimori ele não é tão dependente de energia. Inclusive também ele já lutou até mesmo também no espaço, passando vários meses no vácuo do espaço. Eu não sei vocês, mas numa luta no vácuo do espaço, seria então para uma entidade ou um deus ter que lidar então com uma batalha dessas, pois o vácuo do espaço, a baixa pressão do espaço impede então que o oxigênio seja então dissolvido na corrente sanguínea do ser humano. O ambiente do vácuo produz então o mesmo efeito para outros gases, por exemplo o nitrogênio, e a exposição também do ser humano em si no espaço faz com que pequenas bolhas de nitrogênio sejam então formadas em todo o sistema circulatório. Parte do seu próprio corpo congelariam também, ou então também se explodiriam lá. Por exemplo, devido então à perda total da pressão do ambiente. O ar dos pulmões, por exemplo, também iria então se expandir, causando então uma ruptura tecidual. A necessidade então do corpo humano por um suprimento contínuo de oxigênio é um fator mais limitante para um tempo de sobrevivência no vácuo total. Então, eu não digo que os cavaleiros não lutariam no espaço, afinal já lutaram com entidades, deus, por exemplo, Hades, né, que tem poderes que englobam também o tempo e espaço, mas lutar por um longo período de tempo, sem precisar de água, comida ou algo do tipo, seria uma grande vantagem para eles, já que o Jimori ele não fica preso nesses fatores triviais. Então, por mais que o Cavaleiro de Ouro sejam tão poderosos, eles não são deuses que podem então enfrentar tudo na sua frente. Inclusive, a resistência do próprio Jimori é tão grande que ele também nem foi afetado pelo calor da coroa do sol. Se em algum momento da luta o Jimori ele fosse pego num selamento, por exemplo, do chakra de virgem, né, o Jimori ele não estaria totalmente selado, já que ele também tem uma certa resistência a isso. Não completamente, mas uma certa particularidade, pois ele saiu da própria fornalha de Bagua, onde ele então estava tão selado lá por 49 dias. Inclusive, esse selamento foi tão projetado para poder tirar a imortalidade do próprio Sujokon. E nem isso parou o próprio Jimori. Alguns Cavaleiros de Ouro também podem então criar ilusões, mas o Jimori tem então seus olhos de fogo bem parecido com o próprio Sojokon, que são então olhos da verdade que pode então ver através da própria ilusões, né, e enganos também. Então ilusões está descartado também para poder ser usada contra ele. Uma desvantagem grande que eu vejo então dos Cavaleiros de Ouro é que o Jimori também pode também adicionar uma camada extra de complexidade na luta em questão de evolução ou evolutiva, colocando então poderes adicionais que os Cavaleiros de Ouro podem não estar então acostumado a enfrentar numa batalha, e isso na minha opinião seria um problema. Uma habilidade também interessante de ser ressaltada aqui é a manipulação conceitual do Jimori. Existem então duas formas dele usar esse poder. A primeira forma então é ele apagar ou destruir o conceito da própria armadura de ouro, mas ele não poderia acabar ou destruir o conceito do próprio cosmo, pois é algo bem mais abrangente de se fazer e necessitaria de mais poder para isso. A outra forma dele é destruir o conceito da resistência individual do seu oponente, e para isso ele usaria então o conceito de resistência, seja ela então falta de cura ou o corpo do próprio Cavaleiro de Ouro. Só que tipo, não é porque ele tem um poder conceitual que ele pode fazer tudo. Não, esse é um poder mais padrão ali. A manipulação da informação também poderia controlar ou alterar ou mesmo também destruir a informação que os Cavaleiros de Ouro têm de várias partes, tipo o conhecimento de uma técnica ou habilidade, conhecimento como então usar o cosmo, ou mesmo também alterar a noção do oponente da própria realidade, ou então seu cérebro irá ficar vagando por um mundo de informações que ele não conhece ou que ele não se encaixa. Nas piores das hipóteses, Jimori também pode aumentar seus status, aumentando então muito seu poder, seja então físico, velocidade, resistência e assim vai. Os Cavaleiros de Ouro também contêm um alto cosmo, onde então dá a eles a capacidade então de realizar feitos de força, velocidade, até mesmo também poder absurdos. Cosmo tem então a capacidade então de atingir e também destruir os átomos dentro de um objeto. Os altos guerreiros também contêm então seus sentidos, por exemplo, o sexto sentido e o sétimo sentido. De acordo com a obra, o sétimo sentido é de um plus que permite então um Cavaleiro de Ouro a se mover e ultrapassar também a velocidade da própria luz e ganhar também mais poder do que o seu próprio oponente. Uma coisa que eu quero ressaltar também é que eu não falei no começo, é que o universo de Cavaleiros do Zodíaco
Zodíaco contém então muitas histórias. Uma grande parte não é canônica ou então é mesmo filler, só para poder promover um jogo ou vender boneco, né? Por exemplo, o episódio G, que é bastante gigante, né? Que o pessoal também comenta também, que é muito poderoso, mas eu não vou citar nesse vídeo porque não é canônico. Muitos dos Cavaleiros de Ouro contêm então técnicas bem interessantes. Por exemplo, mandar então seus inimigos para um submundo, ou mesmo também exterminar ele com apenas um único golpe. É bem legal de ressaltar isso, pois o Dimori, como eu falei para vocês, contém então mimetismo de poder, ou mesmo também manipula a morte para poder favorecer uma parte instantânea dela. Onde então sua capacidade de mimetismo dele foi mostrado também logo na sua forma base, no torneio de arte marcial. Conforme então ele foi ganhando mais poder, a sua habilidade vai então melhorar, ou melhorando, vai ficar sempre melhorando. Uma coisa também que me faz também pensar que o Dimori poderia também sofrer contra alguns dos personagens de Cavaleiros de Ouro, é que alguns deles podem então usar o contra-ataque. Por exemplo, o Mu, ele tem então uma técnica chamada então de parede de cristal. Essa é uma habilidade defensiva que bloqueia então quase todos os ataques lançados no Mu, e pode também refletir os ataques de volta ao inimigo. Por exemplo, um ataque físico pode então ser refletido. Revolução Stardust. Essa é uma habilidade também que o Mu ele lança uma poeira estelar criada então a partir de seu cosmo, que desfere então milhões de golpes no seu oponente. Exclamação de Athena. Esse talvez seja então um dos ataques mais poderosos de todos os cavaleiros, já que ele envolve também 3 ou mais cavaleiros, vai dependendo da situação, e ele é um ataque então proibido justamente pelo seu poder imenso. Dizem que seu poder reproduz então a de um Big Bang, num único ponto focalizado. E aqui eu quero então abrir uma parêntese, né? Pois 90% da obra dos animes também, qualquer ataque ultra mega poderoso nos é mostrado então uma destruição muito menor do que o próprio nome já diz. A razão disso é chamada então de área de efeito. Inclusive o próprio John Castelão explica isso muito bem nos seus vídeos, né? Eu recomendo bastante vocês irem lá no canal dele para vocês verem a opinião dele. Um dos pontos mais interessantes e também impressionantes também do Cavaleiro de Ouro é que todas as armaduras de ouro são então igualmente poderosas pela proposta que elas então foram feitas. Elas são então potencialmente o suficiente para poder aguentar explosões galácticas. E a habilidade também da própria explosão galáctica é descrita então sendo capaz de destruir planetas, estrelas e, como o nome já diz, galáxias. A armadura só pode então ser congelada em temperaturas de zero absoluto. O poder que o próprio universo Cavaleiro do Zodíaco ele engloba, né? A maioria das situações é apenas uma fala que o tal personagem ou um tal inimigo faz. Tipo, a arma de um fulano de tal é capaz de destruir o planeta inteiro. Só que nunca vemos essa tal arma destruir então o planeta inteiro. Esse é um problema que o universo de Cavaleiros, né, tem então que ser basicamente corrigido, né? Porque tem muita falácia para poucas provas visuais mostradas. E os Cavaleiros de Ouro dariam então muito trabalho para o Dimori, seja então Saga de Gêmeos ou o próprio Shaka, né? Mas, por exemplo, o Saga de Gêmeos, ele é o guardião da terceira casa. Ele é capaz de, então, de criar ilusões poderosas, destruindo também os sentidos do seu oponente e criar então uma habilidade chamada então de outra dimensão, ou então a explosão galáctica, né? Duas habilidades bastante poderosas. A outra dimensão, a habilidade do Saga, ele abre então um buraco para uma outra dimensão para enviar então seu oponente para lá, onde ele então ficará preso lá por toda a eternidade. Essa é uma habilidade quase parecida com o selamento. Demon Phantom Imperial Fish. Saga tem então a capacidade também de assumir o controle da mente do seu oponente. Também assim demonstrou também a capacidade de cortar os 5 sentidos do seu oponente, por exemplo a do Seiya. Uma regra que existe nos Cavaleiros de Ouro é que sempre que há um combate, nenhum outro cavaleiro pode então interromper uma luta. É basicamente um famoso combate 1x1. Os Cavaleiros de Ouro contêm então vários e vários feitos e habilidades que num primeiro momento enfrentar até mesmo também o Dimori, Rei Macaco por exemplo, levaria então o Dimori a uma situação delicada de tentar vencer. Pois por mais que eu fale aqui dos Cavaleiros de Ouro, temos que levar em consideração que o Dimori ele tem um hack mental muito passivo, que pode então subjugar qualquer pessoa perto dele. E combinado então essa manipulação da passividade, Dimori poderia então destruir os Cavaleiros de Ouro mentalmente, mesmo então pela metade. E já nessa forma, ele já poderia então enfrentar deuses ou entidades no universo de God Haskell, que eram bastante poderosos. Dimori também tem a capacidade também de lutar sem intenções de matar, pois tudo que ele sente é um vazio completo. Mesmo diante então de um oponente que arruinou a sua vida, matou então seus entes queridos, ele vai lutar sem intenção de matar. Ele também pode lutar sem realmente apontar qualquer intenção para os seus oponentes. O Mori tem uma espécie de barreira, digamos assim, que é tão longa quanto então o alcance físico. Essa barreira é criada então pelo próprio Mori, focando então apenas em seu corpo.
Uma vez que o inimigo ele entra nessa zona, o corpo do Jinmori ele reage instintivamente e também contra-ataca ao oponente. É tipo um instinto superior, né? O que significa então que toda a intenção consciente do Jinmori vai diretamente para ele mesmo e não para os seus oponentes. Além de tudo isso, o Mori ele poderia também simplesmente matar os Cavaleiros de Ouro antes que eles também tentassem algo. Mesmo que algum Cavaleiro de Ouro tentasse apagar o Jinmori de alguma forma, tá? Ele tem então uma certa resistência ao apagamento existencial. E se pararmos para poder analisar também, o próprio auge do Jinmori, ele também tem um certo poder de reescrever a realidade, de maneira em que ele quiser chamar então de karma, né? Chegando então ao ponto dele fazer então com que o Mujin desaparecesse literalmente só falando então uma única palavra. E por que eu acho que o Jinmori poderia sim aniquilar todos os Cavaleiros de Ouro? Justamente por ele ter uma análise de informação onde ele também poderia ver instantaneamente tudo e também quebrar completamente habilidades complexas dos Cavaleiros de Ouro que eles têm. Por exemplo, o Chakra de Virgem, que é então um dos mais poderosos, poderia quebrar uma das habilidades mais poderosas dele. Ele até mesmo também foi capaz de quebrar os requisitos de habilidade. Então, tipo, se ele vê alguém usando uma habilidade, ele é capaz então de descobrir essa habilidade só olhando e diminuir ela desde seu ponto zero de criação. Resumindo, eu acredito então que o Cavaleiro de Ouro sim ofereceria uma grande resistência ao Jinmori. Só que a capacidade do Jinmori se elevar ainda mais com seus poderes, ter hacks totalmente quebrados e tudo mais, dariam ele uma vitória ao Jinmori, né, com os Cavaleiros de Ouro com uma média dificuldade. Na última camada, a camada dos deuses ou entidades, aqui é onde mais provável aconteceria. O Jinmori ele enfrentaria a maior dificuldade já encontrada no universo de Cavaleiros do Zodíaco. Hypnos e Thanatos são entidades ou deuses também como deus primordial conceitual que segue então ao Hades. O Ares, por exemplo, já foi mencionado como rival de Atenas no passado, só que no mangá, Artemis e Apolo também já apareceram em Cavaleiros do Zodíaco. Eles também têm a mesma representação do santo em escala planetária. Eles também superaram enormemente qualquer santo em qualquer domínio. Apenas um portador do terceiro divino se aproxima deles. Cada um tende então a ter uma habilidade ou domínio especial. Todos eles, como por exemplo Deus, possuem então uma quantidade enorme de cosmo, um resíduo de energia do Big Bang presente então em tudo. Cada ser possui então um fragmento dessa energia praticamente ilimitado. Um ser capaz de usar como então energia pode então manipular ou quebrar o átomo. A principal ou o principal poder do Deus é a vontade de Deus ou a grande vontade, uma espécie então de sentido divino que concede então a capacidade então de explorar facilmente uma grande quantidade de cosmo, tornando então elas ou eles mais poderosos, resistentes e também mais rápidos do que outros seres. A principal capacidade deles é uma parede invisível de cosmo que repele qualquer ataque a um agressor que não possui uma quantidade igual ou superior ao do cosmo de Deus. A potência destrutiva desse poder depende também do próprio estado do próprio Deus. Por exemplo, o Poseidon adormecido foi então atingido por uma flecha de ouro amplificada, enquanto então a alma de Hades foi então capaz de repelir essa mesma flecha de roupa divina. Mesmo então o Cavaleiro de Ouro, que atinge então a velocidade da luz, não pode nem mesmo também alcançar Thanatos, e com então a armadura de Deus, eles também ainda eram incapazes também de alcançar Hades, nem mesmo também Atena ou Poseidon poderia também alcançar Hades. Eles também são imunes à distorção do tempo e do espaço, e usar isso para poder viajar através da própria hiperdimensão, para poder chegar em lugares como por exemplo o próprio Elysium, que parecia também estar em outras galáxias distantes da própria Terra. Tudo ou todo o seu ser está então imbuído pela grande vontade, que é então apenas uma gota de sangue ou então lágrimas, onde ele também pode então conceder proteção contra então a distorção do próprio tempo e espaço. Eles também demonstraram também suportar até mesmo também o próprio zero absoluto. Eles poderiam também realizar coisas, por exemplo, ressuscitar os mortos, conceder então a imortalidade e assim vai. Pode também criar então um reino vinculado ao seu ser. Por exemplo, o inferno e o próprio Elysium pro Hades, através do próprio seu cosmo, eles também podem então agir ou influenciar em grande escala apenas então pela sua própria vontade. O Thanatos ele é capaz de matar qualquer um que conheça, podendo também atacar alguém do santuário da Grécia ou então o inferno, enquanto está então um próprio Elysium. O Hypnos ele pode então induzir o sono eterno da mesma forma. Poseidon ele poderia afogar a terra inteira se ele quisesse, enquanto então relaxava então no seu próprio trono. Hades já chegou a conseguir também alinhar todos os planetas do próprio sistema solar e realizar então eclipse eterno. Tudo isso enquanto então estava no seu próprio trono. Claramente a questão aqui é se o Jinmori ele conseguiria ou não vencer o próprio
próprios deuses em si, né? E tipo, eu acredito que sim, ele conseguiria vencer, mas com uma grande dificuldade, pois no seu auge, mesmo então usando a sua verdadeira Nirvana, Buda e tudo mais, Jimori encontraria sim dificuldade em tentar selar ou combater algum deus ou entidade, já que distorções temporais e espaciais também, que o Jimori ele é capaz de fazer, não surgiria tanto efeito no Hades ou qualquer outro deus, até mesmo também influências mentais. Seria tão complicado pro Jimori tentar derrotar essas entidades. Agora, eu disse que é complicado, não é? Sim, mas não impossível, já que o Jimori, mesmo no seu estado mais, entre aspas, nerfado, né, antes de alcançar então seu próprio auge, já enfrentou deuses ou entidades poderosas que fizeram tanto estrago quanto então essas mesmas entidades de cavaleiros. Por exemplo, o Lúcifer já chegou a enfrentar o próprio Jimori, foi sugerido pelos deuses como sendo então o mais forte dos reinos celestiais. Algum desses deuses, como por exemplo o desconhecido, é maior que o planeta, e Hércules chegou também a erguer o universo inteiro. O Jimori foi mostrado também com extremos feitos e está muito acima desses deuses em poder. E como eu falei, ele lutou contra o próprio Lúcifer, que era então mais forte que os deuses, e foi afirmado também por Odin que o Mori havia então dominado as habilidades divinas, humanas e também demoníacas. O Park Mun-jin também obteve também o poder de Deus Supremo, que era tão poderoso que ameaçava também a destruição de todos os reinos celestiais. Foi derrotado pelo próprio Jimori, no estado então mais avançado de poder. Jimori foi também capaz de afastar toda a malícia do próprio universo. O Mori ele é também poderoso o suficiente para poder manter o equilíbrio do próprio universo, que contém então múltiplos espaços do próprio tempo, como então os reinos sábios e também divinos. Ele é capaz também de observar passado, presente e futuro, e partir de um lugar onde então os tempos e o espaço se sobrepõem, bem como também governar toda a criação como um espírito todo-poderoso no próprio Nirvana. Mesmo antes, ele desligou o universo em instantes e se moveu em um reino superior, onde então o tempo se sobrepõe, e essas habilidades são tão únicas e bem desenvolvidas que chegam também a ser conceituais. Ele também, no estado do próprio Buda, ou a verdadeira Nirvana também, supervisionar e também controlar toda a criação e também estar livre das leis da própria natureza. Os Budas são seres então espirituais considerados também todo-poderoso e também estão desconectados do resto da própria criação. Ele pode mexer com todas as linhas do tempo com as suas tábuas douradas e também atingir tudo com elas. Apesar do próprio Jimori estar no seu auge, esse auge dele é algo temporário, mas que demonstrou ter muito poder. Está também muito acima de sua própria cosmologia e do seu próprio universo também. Quem vence? Olha, dizer quem é o vencedor é bastante difícil, né? Pois vai depender de muitos fatores, por exemplo, estratégia, adaptação durante a luta e a habilidade também de explorar a fraqueza do seu próprio oponente. Vantagem, desvantagem e assim vai. Só que tem um porém. No universo de Cavaleiros do Zodíaco, existe então Deus ou entidade bastante poderosa que poderia sim oferecer algum entretenimento pro Jimori. Por exemplo, Hades, Thanatos, Atena também, né? E outros também. Isso porque a ampla variedade de habilidades e nível de poder do universo Sanseiya é muito massivo e poderia sim bater de frente com o próprio Jimori. Eu diria que o Jimori ele conseguiria sim vencer todas as 4 camadas do universo Cavaleiros do Zodíaco. Levando em consideração que o universo Cavaleiros do Zodíaco ele é gigante e também contém vários arcos, eras, mas usando então só o padrão da cosmologia do Cavaleiros do Zodíaco, o Jimori ele poderia vencer cerca de 85 a 95% do próprio universo Cavaleiros do Zodíaco. Vocês concordam comigo que o Jimori ele venceria essa porcentagem, ou vocês acham que o Jimori ele venceria mais abaixo, ou teria dificuldade contra alguns Cavaleiros de Ouro, ou mesmo também os deuses, né? Hades, por exemplo. Comenta aqui. Sugira também novas batalhas para poder trazer aqui no canal. Muito obrigado, deixe seu like, valeu, falou e até mais.